Pessoal, eu sou a professora Cláudia Tenório e estou aqui para compartilhar com vocês algumas reflexões a respeito do projeto ético-político do serviço social. Antes de tudo, é preciso que nós lembremos do que foi o terceiro Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais, realizado no estado de São Paulo, quando em 1979 delimitou um novo tempo na categoria profissional. O serviço social, que estava já desde a década de 30, sendo marcado por um referencial que informava a prática dos assistentes sociais baseados numa concepção conservadora, mas que quando entra a década de 60, os assistentes sociais já estavam bebendo de uma fonte que informava a leitura da profissão, a leitura da sociedade a partir de uma matriz crítica pautada nas ideias de Karl Marx. E isso ficou de uma forma restrita, porque obviamente no período da ditadura militar não foi um contexto que possibilitou o amadurecimento dessas reflexões. O que vai acontecer a partir da celebração desse terceiro Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais, que ali há uma delimitação desse tempo, onde os assistentes sociais estariam agora fazendo com que essas ideias que já estavam subjacentes na profissão, mas que em função do período de repressão não encontravam um berço fértil para o seu amadurecimento, na década que segue, os anos 80, vai trazer para a profissão uma consolidação desse referencial teórico-metodológico, que vai inicialmente trazer uma revisitação daquilo que é a própria história profissional, mas também aquilo que é o referencial teórico-metodológico. Inicialmente, aquilo que estava restrito aos bancos universitários, porque a partir da universidade é que se tem acesso a textos desses teóricos que estavam bebendo da matriz marxista, mas que com o espraiar daquilo que é a leitura, as reflexões pautadas nos encontros acadêmicos, nas literaturas que são produzidas a partir das teses de doutorado, de dissertação de mestrado, nós vamos ter um maior conhecimento teórico desse referencial e vai chegar também a categoria profissional, bem como as representações políticas sindicais da profissão. Então, nós podemos dizer que a década de 80 foi o amadurecimento dessa leitura da sociedade. Nós precisamos lembrar que é o momento também que o Brasil está vivendo a sua reabertura democrática. Então, os assistentes sociais vão emprestar uma lente de análise a partir desse referencial teórico para que nós profissionais e outros que estivessem bebendo desse mesma fonte, dessa mesma referencialidade, pudessem fazer uma leitura mais aprofundada desse processo que o Brasil estava vivenciando. E à medida que a categoria cria a sua intelectualidade, que projeta para os demais profissionais aquilo que é as contradições que existem dentro dessa sociedade, quando chega no final da década de 90, quando é comemorado ali, quando é realizado o 9º Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais, o termo projeto ético-político começa a aparecer também ali nas mesas de discussões. E isso é o sinal desse amadurecimento, de que os profissionais estavam se permitindo olhar para a sociedade a partir dessa referencialidade, percebendo as contradições que havia desse processo de democratização brasileira, aquilo que estava trazendo para os assistentes sociais não apenas uma leitura, mas também uma necessidade de posicionamento.
e fazendo com que a leitura ética não se restringisse somente àquilo que era a normatização, né, o disciplinamento das práticas entre os assistentes sociais, mas também que era uma posição, uma postura perante aos eventos e a questão social que estava ali sendo presente dentro dessa sociedade. Então, o projeto ético-político, ele vai trazer, né, toda essa herança conservadora, bem como aquilo que os profissionais vão estar também reelaborando a partir de 1993, dentro da reformulação do Código de Ética dos Assistentes Sociais. Assim, a categoria entende que não bastava uma ética corporativa voltada para os assistentes sociais, mas era uma ética dos assistentes sociais perante aos eventos que aconteciam na sociedade e toda essa realidade social que demandava dos profissionais muito mais do que um trato, né, disciplinar, moral, mas exigia, acima de tudo, um posicionamento que trazia um projeto profissional e, obviamente, também um projeto de sociedade. À medida que nós avançamos, né, na década que vai adentrar o século XXI, né, já nos anos 2000, esse debate vai ficar cada vez mais presente dentro do contexto profissional, porque vai ser ali exigido dos profissionais uma leitura de um processo que começa agora a desmantelar as conquistas que haviam sido trazidas em termos de direitos sociais com a Constituição de 1988 e a ofensiva neoliberal fazendo com que haja uma retração muito grande dentro da própria área social que vai atingir em cheio os postos de trabalho dos assistentes sociais. Então, os anos que se passaram, né, após o 9º Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais, que trouxe pela primeira vez o termo ético-político para a discussão da categoria, ele se fez cada vez mais presente para que o profissional ele se valesse dessa referencialidade para se posicionar diante, né, desses ataques que estavam acontecendo, as conquistas sociais e, sobretudo, aquilo que também atingia os postos de trabalho dos assistentes sociais, porque à medida que há um enfrentamento direto para a política social, nós percebemos que esse esvaziamento vai atingir aquilo que foi o mercado de trabalho historicamente consolidado pelos assistentes sociais. E mais do que nunca, que o Brasil tem vivido um tempo onde nós temos visto aí mais ataques àquilo que são conquistas da classe trabalhadora, né, desde o período de consolidação das leis trabalhistas e aos tempos que aquilo que foi a reestruturação produtiva, mais o ataque que o neoliberalismo trouxe, nós estamos agora diante daquilo que é o desmonte que vai atingir ainda mais a classe trabalhadora. Mais do que nunca é preciso nós estarmos antenados com aquilo que é esse compromisso ético-político da categoria profissional e pensando de como que esses ataques chegam às diversas áreas, porque inicialmente nós falávamos daquilo que era o desmonte na saúde, a partir daquilo que era o desmonte do Sistema Único de Saúde, na assistência social com a dificuldade, com a implementação do Sistema Único da Assistência Social e também na área da educação, com um desinvestimento daquilo que fazia com que a questão social nesses setores ficasse muito mais acirrada. E aquilo que nós temos agora mais recente é a reforma previdenciária, trabalhista, que faz com que também nós entendamos aquilo que é a necessidade de recuperar aquilo que são, né, os referenciais que fizeram com que os assistentes sociais percebessem as contradições existentes dessa sociedade, aquilo que é
inerente à relação capital-trabalho e que faz com que nós, assistentes sociais, terminamos por trabalhar dentro daquilo que são as exposições que a questão social tem como consequência desses eventos. A partir do momento que nós entendemos que o capitalismo ele enfrenta suas crises, né? Suas crises que são cíclicas, nós estamos bem diante de um tempo onde nós falamos de crise dentro da sociedade brasileira, e é exatamente essa necessidade de reordenamento, que não é apenas política, mas é também uma exigência de um reordenamento que é essencialmente econômico. E obviamente que a crise se instaura, quem paga a conta, né, como nós temos visto historicamente, é a classe trabalhadora. Então, é mais do que nunca importante que nós venhamos recuperar essas conquistas que o serviço social, né, ao longo desses anos, desde os anos 80, vem construído dentro da sua referencialidade, para que nós possamos, enquanto profissionais, também elaborarmos estratégias em cada posto de trabalho, naquilo que são, né, as nossas ações cotidianas, para ter o discernimento, uma leitura de realidade crítica e nos manter atentos àquilo que é exatamente essa construção presente dentro dessa cultura profissional. Fica então para quem está estudando, para os profissionais que estão nos postos de atuação, a lembrança daquilo que é a recuperação dessa herança construída desde o 3º Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais e que vai ganhando ao longo dos anos cada vez mais uma necessidade de ser reafirmada diante dos ataques sociais, diante daquilo que são as perdas para a classe trabalhadora, e o assistente social comprometido com os grupos vulneráveis, com os grupos que demandam aquilo que é a efetivação, aquilo que é a proteção dos seus direitos sociais, também devemos estar aí com essa pauta cada vez mais presente na nossa orientação.